Hoje eu vou responder a pergunta do Guto Ferraz, que pede para que eu fale um pouquinho sobre o conceito de modernidade líquida. Esse conceito de modernidade líquida ele foi desenvolvido por um sociólogo polonês chamado Bauman, o sobrenome dele é Bauman, e ele morreu recentemente, em 2017. E o Bauman, ele diz que a gente vive numa modernidade, os tempos atuais, uma modernidade que é líquida, ela é fluida. Ele diz que tudo muda constantemente, tudo muda numa aceleração muito maior do que se mudava em outros tempos e que nós temos então momentos de muito mais transformação, de muito mais vulnerabilidade e de muito mais fluidez. E é por isso que ele se utiliza desse nome líquida. Então ele fala em líquido, ele fala em modernidade líquida, ele se utiliza aí do líquido, porque o líquido ele não conserva a sua forma por muito tempo. Ele se transforma, ele muda de estado e ele não conserva a sua forma por muito tempo. Então, o Bauman diz, o nosso tempo é marcado por um tempo líquido, ou seja, um tempo que muda muito rapidamente. É um tempo que está em constante transformação. E, portanto, nós estamos muito mais vulneráveis do que estávamos antes. Em comparação com tempos anteriores, ele diz que nós vivemos hoje muito mais liberdade do que antes, que nós somos mais livres do que antes e que a preocupação se transformou em uma busca pelo prazer. A busca pelo prazer no presente, no hoje, no agora. Então é uma busca pela realização e pela realização individual. Não é pela realização coletiva, é pela realização de cada um. O Bauman fala que há um aumento, então, do individualismo, dessa perspectiva do só conseguir olhar para si. Há uma diminuição da solidariedade. E aí ele diz que há também uma insensibilidade em relação ao outro, há uma diminuição da compaixão. Há uma disposição maior para o isolamento social. E é interessante, né? Porque nós vivemos em épocas de globalização, o Bauman diz, e mesmo em épocas de globalização, onde há muito mais tecnologias para que as pessoas entrem em contato uma com as outras, redes, né, sociais para que as pessoas se comuniquem e entrem em contato, ao mesmo tempo que há essa disponibilidade maior de contato, as pessoas tendem a ficar mais isoladas, a romper vínculos e a ficarem um pouco mais isoladas. Então as pessoas buscam afeto, mas ao mesmo tempo tem medo de uma relação mais íntima, de uma relação mais profunda. E ele diz uma coisa interessante, que é assim, ao mesmo tempo que há vários vínculos aí disponíveis, né, e que as pessoas se conectam com novos vínculos, parece que o grande barato está em romper vínculos, em desfazer vínculos. E aí ele diz pra gente também que há uma mudança no modo como os relacionamentos são feitos. Então, antigamente, os relacionamentos eram feitos em comunidades. Hoje, os relacionamentos eles são feitos em redes sociais, e são facilmente feitos e desfeitos. E aí o Guto pergunta, como encarar e lidar com isso? Então, de fato, a gente vive num tempo em que as mudanças vão acontecendo muito mais rapidamente. De fato, a gente vive num tempo que é mais fluido. Então, a gente tem mudanças tecnológicas, mudanças de informação que vão acontecendo, né, muito rapidamente e isso traz uma sensação para a gente de vulnerabilidade, de que a gente precisa estar sempre correndo atrás de algo novo, que se produziu algo novo que a gente ainda não tem, dá uma sensação de mais falta, de que a gente precisa constantemente substituir algo que seja de conhecimento, de informação, que seja de um recurso tecnológico. Agora, ao mesmo tempo que as nossas faltas, que talvez até o consumo que ficam mais instigados, ao mesmo tempo essas transformações elas possibilitam um acesso maior ao conhecimento do que a gente tinha antes. E isso é muito bom para a construção de novas possibilidades melhores de vida, né? As evoluções tecnológicas também são muito boas para a gente. Isso também permite a construção de novas possibilidades e de novos recursos, aí até para que a gente viva mais, para que haja maior
condições de se pensar sobre igualdade. Então, assim, a gente também precisa olhar o lado positivo dessas transformações. Claro que é importante que a gente faça crítica a essas transformações nesse sentido de que sempre nos falta algo e de que nós somos lançados, pensando lá no Heidegger, nós somos lançados nesse tempo que é fluido, que é líquido, que é muito rápido. Então, claro que isso traz críticas, né? É possível que a gente faça críticas a isso, mas ao mesmo tempo a gente também se beneficia de uma maior possibilidade de informações e de recursos tecnológicos. Sobre as relações, sobre os vínculos, é verdade que eles estão mais líquidos também, no sentido de se transformando mais rapidamente, de que as pessoas se conectam e se desconectam nas redes sociais, se conhecem através das redes sociais, se conectam ali e o relacionamento muitas vezes dura muito pouco. Então é verdade que isso vem acontecendo, né? A gente vem se relacionando mais superficialmente, com menos intimidade. Talvez a proposta atual não seja de viver tanto a intimidade, mas também a gente não pode ficar olhando só por aí. A gente também precisa olhar um lado positivo que essas mudanças possibilitaram para a gente, que é da gente poder ser mais livre. Pensando, por exemplo, no papel da mulher, uma mulher hoje ela não precisa mais viver naquele lugar de submissão que ela vivia em relação a um homem como antigamente. Ela pode ser mais livre para se colocar, para falar o que ela pensa, para deixar aquela relação e partir para uma nova relação. Antigamente, uma mulher separada, ela era muito julgada, né? E hoje isso vem se transformando. A mulher, ela vem conquistando um novo lugar, um novo papel de muito mais autonomia e que permite a ela escolhas. Os homens também. A gente tinha um slogan antigamente de que um casamento precisava durar para sempre. Aí ficavam muitas vezes homens e mulheres ali se relacionando, sendo infelizes. Hoje, esses homens e essas mulheres se sentem mais livres. E isso é um benefício. Essa liberdade é uma conquista, é um benefício para todo mundo. Talvez o nosso desafio seja conseguir viver essa liberdade, essa conquista, né, da liberdade, do poder escolher, do poder encerrar uma relação e começar uma outra relação, e ao mesmo tempo tentar ter uma relação mais íntima, mais profunda, menos superficial com quem se está. É o conseguir pensar sobre si e ao mesmo tempo considerar o outro, pensar sobre, e não só pensar, como levar em consideração também as necessidades do outro, sem perder de vista esse sentimento que é tão importante, que é o da solidariedade. É o conseguir se beneficiar dessa abundância de conhecimentos, de informações, de técnicas, de tecnologias que estão aí disponíveis, mas ao mesmo tempo saber conviver e lidar com as suas faltas, com o que a gente não consegue ter, né? E não ficar numa ideia que você precisa tentar substituir algo que está ultrapassado, que você precisa tentar ter algo que você não tem. Então, é um desafio esse, né? De conseguir lidar com todos esses benefícios que estão aí disponíveis, mas ao mesmo tempo considerar que nós somos seres de falta e é importante que a gente conviva com essas faltas. E acho que o mais difícil para a gente, né? É conseguir viver o presente, essa busca da felicidade, mas não como um amontoado de fatos ou de fotos que precisam ser tiradas e postadas, mas sim como uma experiência no sentido de ser algo que nos toca, que nos transforma, que nos possibilita ser diferente. É poder refletir sobre o que a gente vive, sobre o que a gente sente, sobre as maneiras através das quais a gente age e poder também transformar, a partir da reflexão, o que a gente acha que vai fazer com que a gente seja mais feliz. Queria agradecer ao Guto pela pergunta, acho que ela foi muito boa e possibilitou boas reflexões. Dizer mais uma vez que se você quiser perguntar alguma coisa, fazer uma sugestão, que isso vai ser muito bem-vindo, porque a ideia é a gente construir juntos esse canal.
E dizer também que eu fiquei pensando, com base no que nós falamos hoje, no próximo vídeo em a gente lidar com outro tema que de uma certa forma dá uma continuidade ao que a gente estava dizendo hoje, que é falar sobre a diferença entre informação e experiência. A gente começou a falar um pouquinho sobre experiência agora, né? Que é o poder se deixar tocar, aprofundar o que a gente vive e que isso está menos frequente hoje em dia. Então eu fiquei pensando que talvez seja interessante a gente falar sobre isso, a diferença entre informação e experiência. Eu espero você.